ensinar a Bíblia, ensinar as Escrituras, ensiná-los a contar e a ler, mas num contexto cristão, rodeados do amor de Deus, da palavra de Deus, mas isso está a ser colocado como fundamento para a fé e para a salvação, a evidência da graça ter sido alcançada. Problemas assim que estão a ser uma realidade meio conservador, formado, meio sério. Há este dia livre. Nós não queremos pensar aqui. Nós não podemos ver que as obras de Deus prevaleçam no nosso meio. Nós temos que acordar desse sono. Nós precisamos lembrar que nós precisamos deixar as obras trevas e andar dignamente no dia a dia. A palavra do Senhor, do que Ele ensina, Ele obriga, do que Ele produz. Não de pensamentos humanos, de mandamentos, homens da verdade, alguns ensinos de demónios que estão a penetrar. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Por isso, como consequência desse estudo de Romanos 13, 12 a 14, uma das consequências disso é assumirmos um compromisso de meditar na graça de Deus, que é revelada no Evangelho. Romanos 1 a 11, capítulos de 1 a 11. Meditar nessa mensagem que foi explicada tão excelentemente por Paulo, para nós nos proteger, para nos curarmos do legalismo doutrinário e prático. E nesta parte final da carta, Paulo aborda questões delicadas de relacionamento entre irmãos de diferentes níveis de maturidade cristã e a sua relação com a liberdade cristã. É assim que o irmão Carlos Osvaldo introduz esta secção no seu livro Foco no Novo Testamento. Ele diz que há aqui, então, o surgimento, uma abordagem de questões delicadas de relacionamento entre irmãos, porque eles têm diferente maturidade cristã. Há tempo, eles lidam diferente, a quantidade de tempo diferente, não lidam com a mesma informação acerca do Evangelho, então têm níveis diferentes de maturidade. Às vezes a própria cultura, a história da pessoa, aquilo que ela viveu, afeta, influencia poderosamente a leitura do texto bíblico, a leitura dos mandamentos. Então há problemas de relacionamentos. E então, no fim desta secção, o apóstolo conclui com aplicações práticas, com louvor a Deus, em quem a nossa esperança, alegria e paz são encontradas. Tanto os gentios como os judeus, tanto brasileiros como portugueses, africanos ou asiáticos, encontram esta alegria, esta esperança, esta paz no Senhor, no Evangelho. E é com esta esperança que nós também lidamos, com estas questões que vão surgindo no nosso meio, vão surgindo no nosso país, no meio evangélico conservador. É com esta esperança de que em Cristo nós vamos encontrar esta paz e esta alegria no nosso crer, na nossa fé, na expressão da nossa fé. Nós temos esperança de encontrar essa unidade e essa comunhão em Cristo. Como irmãos numa comunidade cristã, os romanos são exortados a praticar a aceitação e o encorajamento mútuos, seguindo o exemplo do próprio Jesus Cristo. E sempre Cristo é o exemplo. Sempre é o modelo que nós temos que seguir. Em áreas de liberdade cristã e questões sensíveis relacionadas à cultura e à raça, o argumento de Paulo é que as diferenças que estavam a ameaçar a unidade da Igreja de Roma eram em si mesmas indiferentes. Portanto, aqueles que tinham assimilado firmemente o conceito da liberdade cristã não poderiam desprezar os escrúpulos. A palavra escrúpulo significa excitação na consciência, dúvida, inquietação espiritual, a pessoa que não está segura se aquilo está certo ou se está errado. Há pessoas que têm escrúpulos sobre determinados assuntos. Então, o que Paulo está a ensinar aqui é que aqueles que já assimilaram o conceito da liberdade cristã não podem desprezar os escrúpulos daqueles que continuavam a achar ou que continuam a achar que era uma ofensa comer certos tipos de comida e não observar certos dias da semana ou do ano. Então, a preocupação deveria ser a preocupação de cada um de nós
a preocupação de cada crente, de cada evangélico, deveria ser agradar a Cristo, que é Senhor de tudo e diante de quem nós teremos que prestar contas. Christopher Ash, ele diz assim acerca desta expressão agradar a Deus. Capítulo 12, no versículo 1, tem esta expressão agradável a Deus. Esta mesma expressão é repetida no capítulo 14, versículo 18, que nós já lemos. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus. Esta secção mostra de uma forma bem prática como seria um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é que isto significa? Nós estamos a ler Romanos 12 até o final do capítulo 15, ou até metade do capítulo 15. O que é isso de um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Qual é o preço que temos que pagar para mostrar que somos cristãos? Para mostrar um amor genuíno. É isso que esta parte da carta ensina, mostra. Paulo está a mostrar isso na prática. É o amor sem hipocrisia. O que é que isso significa na prática? Está aqui descrito, Romanos 12, de 9 a 10. Como deve ocorrer a vida em harmonia. Versículo 16 do capítulo 12. Como continua o pagamento dessa dívida que não para de existir, que é o amor aos outros. Capítulo 13, versículos de 8 a 10. Como as contendas e ciúmes devem ser evitadas, final do capítulo 13. E acima de tudo, o que significa para a igreja o revestir-se do Senhor Jesus Cristo? O que é que isso significa? Está aqui explicado, bem prático. Mas eu queria ler rapidamente alguns versículos e sugiro que anotem estas referências. São referências que trazem esta ideia e que usam esta expressão ser agradável a Deus. Porque esse é o cerne desta passagem aqui. Não é agradar a mim mesmo, nem agradar às pessoas, não é agradar à liderança da igreja, é agradar a Deus, é agradar a Cristo. É ser um sacrifício, é ser um adorador que apresenta um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, algumas passagens que trazem esta ideia de ser agradável a Deus. E começa com esta carta, Romanos 8, versículo 8 diz: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que fazem o que fazem no automático, por impulso, por causa da educação que receberam dos pais, dos avós, dos professores, estão a viver na carne, estão a viver porque acham que sim. Estão a viver porque simplesmente sentem assim. Isso é andar na carne, é seguir impulso, é seguir o mundo, é seguir ensino de demónios. Não podem agradar a Deus. João capítulo 5, versículo 30, o exemplo do Senhor Jesus, ele diz: eu nada posso fazer de mim mesmo, estando aqui na carne. Estando revelado desta forma humana. Na forma porque eu ouço, julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. João 5,30. Eu procuro a vontade daquele que me enviou. É este o ponto. Mais à frente, no capítulo 8 de João, o próprio Jesus diz de novo: quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Este é o modelo que nós temos. É este o padrão que nós devemos seguir, o padrão do nosso Senhor Jesus Cristo. E depois vem então Paulo, cheio do Espírito Santo, como ele diz neste capítulo 7 de 1 aos Coríntios, ele diz: eu tenho o Espírito Santo e estou-vos a falar por meio de revelação do Espírito Santo. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Esta é a vida de um homem solteiro, de uma mulher solteira. Essa é a dificuldade que um homem e uma mulher casado têm, porque querem agradar ao Senhor, mas têm um cônjuge para agradar também. Ficam divididos. Esse é o argumento de Paulo. Mas primeiro e acima de tudo é agradar ao Senhor, o dever do cristão. Em 2 aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 9. 2 aos Coríntios 5, 9. Um dos textos principais acerca desta ideia. 2 aos Coríntios 5, 9. Podem abrir e anotar. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes,
para lhes sermos agradáveis. E o versículo 15 diz: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para agradar aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esta é a razão de estarmos vivos. Se ainda não morremos, se ainda estamos aqui com vida, se somos verdadeiramente cristãos, estamos aqui para cumprir este propósito de sermos agradáveis a Deus. Colossenses 1:10, esta oração que Paulo faz pelos irmãos em Colossos: afim, eu peço ao Senhor que vivam de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. É para isto que um cristão deve viver, frutificando em toda a boa ordem, crescendo em pleno conhecimento de Deus. Em 1 aos Tessalonicenses 2:4 lemos assim: visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Mais à frente nesta carta, capítulo 4, Paulo diz: finalmente, irmãos, rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Este é o propósito, este é o objetivo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 2, 3 e 4. Capítulo 2, versículos 3 e 4. Paulo diz a Timóteo: participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer, é agradar àquele que o arregimentou. Somos soldados, estamos em guerra, temos falado dessa guerra. E o nosso objetivo com a guerra é agradar àquele que nos chamou para essa luta pela fé evangélica. Hebreus 13, oração do autor aos Hebreus por aqueles crentes judeus a quem ele dirige esta carta: que o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. É para viver o que é agradável. 1 de Pedro também diz, capítulo 2, versículo 5, pedras que vivem, como nós cantamos, estas pedras que foram tocadas pela pedra viva. Somos edificados casa espiritual para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Esta é a linguagem bíblica. E termino com esta referência a 1 João capítulo 3, versículo 22. Aquilo que pedimos, os apóstolos dizem-nos a nós, aquilo que nós vos pedimos, irmãos, aquilo que nós pedimos a Deus, nós esperamos receber dele. Nós guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Irmãos, prestem atenção à palavra apostólica. Ouçam o que é doutrina dos apóstolos. O objetivo é agradar a Deus, não a nós mesmos. Não são as nossas preferências, não é a nossa cultura, não é a nossa educação que deve falar mais alto, mas é Deus e a sua palavra. Esta é uma evidência de uma igreja moldada pela graça. Uma igreja que tem esta noção, que lembra disto: eu estou aqui para agradar a Deus. Ninguém tem que me agradar. Eu estou aqui para agradar a Deus. Voltando a uma citação do professor Carlos Osvaldo, ele diz assim: o chamado irmão mais fraco, não deveria julgar aquele que goza da sua liberdade cristã. O irmão mais forte, por outro lado, deveria valorizar mais o bem-estar espiritual do seu irmão do que o exercício da sua liberdade, pois o estar no reino não é determinado nem pelo desfrute, nem pela abstinência. Esse não é o reino de Deus. Não é desfrutar das coisas boas que Deus criou, nem abster-se das coisas boas que Deus criou. Uma convicção pessoal firme e a honestidade diante de Deus em fé são mandamentos universais. Cada um tem a sua opinião bem definida e viva e seja coerente. É preciso ser honesto diante de Deus, praticar aquilo que diz acreditar e submeter-se àquilo que entende ser princípios, mas principalmente mandamentos do Senhor. Há aqui um quadro que o livro Foco no Novo Testamento apresenta, um quadro que resume estes princípios da liberdade cristã. Eu vou ler também para a instrução, para a nossa instrução aqui, o que é a aceitação, este acolhimento que Paulo fala, esta aceitação de uns aos outros, aceitar pessoas com opiniões diferentes,
sem as desprezar ou julgar. A honestidade, possuir uma opinião pessoal definida e viver de acordo com ela, porque a oscilação revela falta de interesse pelo caráter e vontade de Deus. É não querer conhecer os mandamentos, é não querer conhecer qual é a vontade revelada de Deus, não se aprofundar nas Escrituras. Isso mostra desinteresse por Deus, pela sua palavra, da sua vontade. Prestação de contas. Lembrar que a nossa lealdade última e a nossa prestação de contas definitiva são para com o Senhor no seu tribunal, no seu trono de juízo. É a Ele que nós vamos prestar contas. Isso deve nos causar temor e profunda reverência e respeito e um desejo de lhe agradar. Esse paradoxo, embora o cristão seja liberto pela graça, ele é constrangido pelo amor. Ele é escravo de Cristo. Buscar a paz, as preferências pessoais não essenciais deveriam ser sacrificadas no altar da paz. São preferências, são gostos. Não é uma questão aqui de certo e de errado, de pecado, de virtude. São preferências pessoais e devem ser sacrificadas no altar da paz. A entrega de direitos, os direitos pessoais de uma pessoa deveriam ser entregues para promover a edificação do seu irmão. E acima de tudo, de novo, seguir o exemplo de Cristo. De aceitar a todos e servir a todos. É isso que nós lemos no início do capítulo 15. O apelo final de Paulo é para o exemplo de Cristo, cuja maior preocupação não era a sua própria pessoa ou o seu bem-estar, mas as outras pessoas. O principal critério é buscar aquilo que trará o maior bem do próximo, a sua edificação espiritual. Então, o resumo da exortação de Paulo é encontrado aqui no capítulo 15 de Romanos, entre os versículos 5 e 7, num apelo que combina a esperança cristã unida à obediência, essa unidade e essa submissão a Cristo como meios para a glória de Deus e de Jesus. E depois, nos versículos seguintes, de 8 a 13, essa universalidade da missão de Cristo é citada como um argumento final para a unidade. É para toda a terra, é para todas as raças, é para todos os povos. Isso deve nos unir, juntar em Cristo. Ambos, judeus e gentios, são beneficiários da obra salvífica do Messias, profetizada pelo legislador, pelo profeta, pelo salmista. Por isso, gentios e judeus deveriam unir-se em louvor a Deus, que é o único que pode dar paz verdadeira e duradoura. É o único que nos pode dar alegria, verdadeiro prazer, por meio da esperança, a vida eterna. E para terminar, então, uma referência a algo que nós vamos procurar desenvolver, se Deus permitir, nas próximas semanas. Havia dois grupos na igreja. Capítulo 14 e 15 apresenta o primeiro grupo, que Paulo chama de débeis na fé. E no capítulo 15 ele chama de fracos. E ele inclui-se num segundo grupo, que ele diz, nós os que somos fortes. Então, ele escreve dois grupos, os fracos, os débeis na fé e os fortes. E ao longo desta secção, a palavra fé significa algo ligeiramente diferente de apenas fé em Cristo, fé em Cristo para a salvação. Portanto, a palavra fé aqui neste contexto é uma referência àquilo que alguém acredita serem as implicações da fé em Cristo para o seu comportamento. Já que eu acredito em Cristo, logo eu tenho que fazer determinada coisa, ou eu não posso fazer determinada coisa. É nesse sentido, fraco na fé. Fé aqui pode ser parafraseada na seguinte maneira: aquilo que eu acredito ser a maneira correta de me comportar como um crente, como um cristão, em relação a estas questões em debate. Havia, portanto, duas ou três questões a dividir estes dois grupos na igreja em Roma, os fracos e os fortes. O primeiro assunto era a comida. Os fortes na fé comeriam de tudo, não permitiam que considerações religiosas restringissem a sua dieta, eles comiam de tudo. E o débil comia apenas legumes, abstia-se de determinados alimentos e considerava serem impuros certos alimentos. O outro assunto era o calendário religioso, os dias santos. O débil considera um dia mais sagrado do que os outros
enquanto o forte considera iguais todos os dias, são todos os dias do Senhor. E parece evidência que há um outro assunto aqui a dividir, a questão da bebida. No capítulo 14, versículo 17, há uma referência a comida e bebida. E em 14:21 refere comer carne, comida, e beber vinho, portanto uma bebida. E ao ouvir um pregador esta semana, ele trouxe uma palavra que eu já não ouvi há muito tempo, mas ela existe no dicionário português. Ele chama estes assuntos de questiúnculas. E no nosso dicionário português aparece, são questões, são discussões menores, fúteis, de pouca monta, inúteis, as questiúnculas. Então falar de comida, de bebida, de dias especiais são questiúnculas. Falar de uso de instrumentos na adoração, no culto, é questiúncula. Roupas, adornos, penteados, maquiagens, tatuagens, cinema, TV, teatro, música, desporto, uso de tecnologia, são questiúnculas. Agora, todos estes assuntos, estes tópicos, devem ser considerados à luz da palavra de Deus. Paulo diz em Atos 20 aos irmãos, aos presbíteros, aos pastores de Éfeso, que ele mandou chamar, ele disse: jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio, toda a vontade de Deus, todo o conselho de Deus, todo o propósito de Deus. Portanto, estes assuntos que mencionamos, estas questiúnculas, devem ser tratadas à luz dos princípios da palavra de Deus, mas quem só quer discutir este tipo de assunto mostra debilidade, mostra imaturidade, mostra ser fraco, estar sem força, sem energia, estar carente de recursos, é um pobre, está doente, precisa de ajuda. Se alguém se ocupa tanto com estas coisas e acaba por ficar doente, obeso, anorético, embriagado, desidratado, obcecado, ocioso, constantemente irritado, impaciente, atrasado, irresponsável, indecente ou imoral, a igreja precisa ver. Se alguém não está a prestar a atenção devida aos princípios, aos mandamentos bíblicos, vai acabar por se tornar em alguma destas coisas. A igreja precisa ver e precisa chamá-lo ao arrependimento. Essa pessoa precisa arrepender-se, precisa mudar o seu comportamento, desenvolvendo hábitos saudáveis e piedosos, verdadeiramente cristãos. Então a pergunta é, se estas são questiúnculas, quais são as questões verdadeiramente importantes? Quais são as questões essenciais, inegociáveis? E ao longo da história nós podemos perceber, na própria Bíblia, podemos ver quais são as questões essenciais. Quem é Cristo? A doutrina de Cristo, Cristologia. Quem é Jesus para ti? E a Bíblia? A doutrina da Bíblia. O que é este livro? Que conceito tu tens acerca deste livro? Esta é uma questão verdadeiramente importante. Esta precisa ser debatida, esta precisa ser trabalhada, precisamos lutar por defender este livro. A soteriologia, qual é o caminho para o céu? O que é que a Bíblia diz? Quem é o Salvador? Quantos caminhos há? A questão da salvação, a doutrina da salvação. Por isso, os credos e as confissões da Igreja Cristã Histórica, desde o primeiro credo que nós encontramos em Atos, capítulo 8, aquela história do eunuco e de Filipe. E Filipe, o eunuco pergunta, mas temos aqui água, o que é que impede que eu seja batizado? E Filipe responde, é lícito se creres de todo o teu coração. E então o primeiro credo que nós vemos registado, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E nós lemos que João explica acerca deste credo, aquele que confessar, capítulo 4, 1 João 4,15, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Se alguém não acredita que Jesus é o Filho de Deus, que ele é Deus, que ele é a revelação de Deus, não é irmão em Cristo. Não há comunhão possível. Então, estas são questões importantes, verdadeiramente importantes. E o credo apostólico que a Igreja na história tem seguido e que resume esta ideia do que é a fé cristã, e nós podemos ler, até podemos ler juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Isto é importante. Isto é importante. E à medida que a Igreja foi crescendo e comprometendo certas coisas, certas verdades, a Reforma Protestante trouxe os 5 solas. Isto é importante. Só a Escritura é a autoridade, é a palavra inspirada e revelada. Só a graça, só pela graça que somos salvos. É só pela fé, não é por obras. Ninguém tem mérito, é só Cristo, o único caminho. É o único Salvador, o único mediador entre Deus e os homens. E só a Deus a glória. Ninguém merece elogios e louvores pela obra da salvação. Só a Deus toda a glória. Isto não é secundário. Não há discussão acerca destes assuntos. Isto é absolutamente essencial. E as grandes confissões da fé cristã foram sendo escritas. E o período da Reforma é se voltar a Cristo, voltar às Escrituras. Produziram documentos que nós temos acesso a eles, bem completos, acerca das principais doutrinas da fé. Que nós recomendamos esses documentos que saíram da Reforma Protestante, como as confissões de fé desse período, 1600, nesse século. E que são os pontos da nossa declaração de fé, daquela que nós abraçamos como igreja, que é um resumo da teologia sistemática. Aquilo que é verdadeiramente importante. E essas são as questões que nós precisamos estudar à quarta-feira, precisamos pregar ao domingo, ler ao sábado na leitura partilhada, à quinta-feira na casa do Marcelo e da Cris, e nas outras casas. É sobre Cristo, é sobre a palavra dele que nós temos que pensar, é sobre a salvação e a vida eterna. Houve mais um documento que foi trazido quando os liberais começaram a ensinar na Europa e a destruir as igrejas aqui na Europa. Essa influência tem se espalhado pela terra, chegou a Portugal, começou na Alemanha, mas com a França, com a influência da França. Então, em resposta ao liberalismo teológico, os irmãos conservadores levantaram 5 pontos fundamentais para que uma pessoa fosse considerada cristã. Eles são tratados num livro chamado Os Fundamentos, da editora Agnus. E são estes pontos: a inspiração, a infalibilidade e inerrância da Bíblia. É um documento do início do século XX. A divindade de Cristo, o nascimento virginal de Cristo e todos os milagres da Bíblia, a morte de Jesus na cruz para pagar pelos nossos pecados, a expiação, a morte expiatória de Cristo, e por fim, então, a ressurreição literal e física de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Isto é importante. São estes os assuntos que nós defendemos e precisamos entender. E é sobre isso que Romanos trata. No final do capítulo 13, Jesus vai voltar. Mas nós temos, como igreja, temos chegado a algumas conclusões acerca do que é importante. E vamos fazer esta ligação entre a exposição bíblica com este momento solene que nós desejamos que aconteça muitas vezes. E tem acontecido com alguma regularidade nos últimos meses. Ver irmãos a entenderem que nós defendemos o essencial, defendemos a verdade, defendemos estas doutrinas. E que desejam estar connosco para vivermos este compromisso de ser igreja. De expressarmos a nossa fé nesta região. Então, este documento que vai ser lido agora, ele sinaliza algumas destas doutrinas. Ele começa, eu vou só citar porque ele vai ser lido na íntegra daqui a pouco, mas ele diz assim, começa assim: tendo sido como cremos, trazidos pela graça divina ao arrependimento, esta menção da graça, e à fé no Senhor Jesus Cristo, graça, fé e o Senhor Jesus, para lhe rendermos as nossas vidas, confiando na ajuda da sua graça. Então, solene e alegremente, nós renovamos esta aliança como membros desta expressão local do corpo de Cristo na terra. E depois, mais à frente disto, trabalharemos e oraremos pela unidade do Espírito no vínculo da paz. Isto é importante.
E no fim fala de trabalharmos juntos para a continuidade de um ministério evangélico fiel desta igreja, bem como sustentar a adoração, as ordenanças, a disciplina e as doutrinas que esta igreja abraça. Este é um compromisso que nós temos assumido uns com os outros. Nós também temos identificado coisas verdadeiramente importantes. Não podemos abrir mão delas. E queremos vivê-las. E agora, de uma forma muito especial, muito alegre, recebendo o Marcelo e a Cris na membresia da nossa igreja. Nós vamos convidar o Marcelo e a Cris para chegarem à frente, e o Filipe também, que apesar de ele não ter entendimento do que vai acontecer aqui agora, mas como parte do culto, do nosso culto, da nossa adoração ao Senhor. Reconhecer esta família como uma família que foi trazida pela graça de Deus ao conhecimento do Evangelho. Eles têm expressado o seu desejo de fazer parte da membresia da igreja, de estar em comunhão com a igreja aqui, nesta região, que apesar de ter sido um pouco tarde, eu pedi ao Marcelo para apresentar um resumo de como chegou à fé em Cristo, como a Cris conheceu o Senhor Jesus, como conheceram o Evangelho, e as razões porque desejam integrar-se como membros da igreja. Graças a Deus, igreja.